Olá, bem? Como é que você está? Depois de trigonometria, a gente começa agora o assunto de matrizes. E nesse vídeo vamos falar sobre a definição e a matriz genérica. Definição de matrizes. Matriz é uma tabela que contém m vezes n elementos dispostos em m filas horizontais e n filas verticais. Esse m aqui, que são as filas horizontais, nós podemos também chamar de linhas, número de linhas. E esse n, que são as filas verticais, nós chamamos de colunas. Para indicar uma matriz, a gente sempre usa uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, uma matriz A, uma matriz B, uma matriz P, sempre usando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Na representação de matriz, nós temos três símbolos que podemos usar. Podemos usar os parênteses, as barras duplas paralelas ou os colchetes. Por exemplo, vamos considerar uma matriz A, que tem duas linhas por três colunas. Então, nesse caso aqui, o M é igual a 2, que é o número de linhas. E o 3 é o N, e é o número de colunas. Então, essa matriz A, nós podemos usar um desses símbolos aqui para representar. Por exemplo, vamos usar o parênteses. Então, essa matriz ela tem duas linhas por três colunas. As linhas, como nós vimos aqui em cima, elas são as filas horizontais. E, por sua vez, as colunas são as filas verticais. Então, essa matriz tem duas linhas por três colunas. Então, ela tem duas filas horizontais, linha 1 e linha 2, linha 1 e linha 2, que é o nosso M, e ela tem três filas verticais, que são as colunas. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3, que é o nosso N. Então, a título de exemplo, vamos colocar uma matriz aqui: 0, 1, 9, 6, 4, 2. Então, nesse momento, a gente passou aqui pela definição, onde a matriz é uma tabela. Ela contém m vezes n elementos. Observe aqui embaixo, no exemplo. Essa matriz 2 por 3, 2 vezes 3, 6 elementos. A indicação por uma letra maiúscula. Observe. E eu usei aqui, optei, dentre esses três símbolos, usar o parêntese. Poderia usar as barras duplas ou, se quiser, poderia usar também os colchetes. Na sequência agora, a gente vai ver a representação de um elemento de uma matriz. A matriz, como nós vimos agora há pouco, nós podemos indicar por uma letra maiúscula. Então, por exemplo, uma matriz D, onde ela tem M linhas e N colunas. O seu elemento representativo, como é a matriz D, então vamos usar aqui D minúsculo. E aí agora vem a novidade, esses dois índices I e J. O I indica a linha ao qual o elemento pertence, e o J, por sua vez, indica a coluna ao qual o elemento pertence. Por exemplo, vamos considerar que a matriz D, 4, 6, 1, 60, 0,
menos 2. Então, como nós podemos observar, essa matriz tem duas linhas, duas filas horizontais e tem 3 colunas, 3 filas verticais. Então, a matriz D, 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. Observe aqui que esse elemento aqui, o número 60, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, ele é o elemento D, ele está na segunda linha, primeira linha, segunda linha. Ele está na segunda linha e está na primeira coluna. Então, é o elemento D21. Então, o seu I é 2 e o seu J é 1. O I indicando a linha ao qual o elemento pertence. Nesse caso, ele está na segunda linha, na linha 2. E ele se encontra também na coluna 1. Por isso que ele recebe essa representação. É o elemento D21. Então, 60, ele vai ser o elemento D21. Outro exemplo, o número 1, por exemplo, ele está na primeira linha, na linha 1, está na coluna 3. Então, ele vai ser o elemento D. Primeiro, representamos o número que indica a linha, que no caso é 1, e depois a coluna, que no caso é 3. E aí, o I desse elemento é 1 e o J é igual a 3. Dessa forma, a gente tem a chamada matriz genérica, que é a matriz que representa todas as matrizes de um determinado tipo. Por exemplo, eu tenho uma matriz A, 2 por 2, e nós queremos uma maneira de representar todas essas matrizes 2 por 2. Vamos usar, por exemplo, os parênteses. Como ela tem duas linhas, então linha 1, linha 2, e ela tem duas colunas, coluna 1, coluna 2. Então, agora eu vou usar essa notação para representar todos os elementos dessa matriz. Como se trata da matriz A, então vamos tomar aqui o seu elemento A minúsculo. E para a gente usar essa notação, nós temos que indicar esses dois índices. O I indica a linha e o J indica a coluna ao qual o elemento pertence. Então, sendo assim, esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. O próximo está na primeira linha e segunda coluna. O próximo está na segunda linha, primeira coluna. E o outro elemento está na segunda linha, segunda coluna. Essa seria a representação genérica da matriz 2 por 2. Toda matriz 2 por 2 tem esse formato. E todos esses índices aqui que vocês viram, eles são determinados a partir da linha, primeira linha e o segunda coluna. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Outro exemplo, digamos uma matriz 1 por 4. A matriz 1 por 4, ela tem uma linha por 4 colunas. Vamos usar outra representação. Eu vou usar aqui, optar aqui por as barras duplas. Poderia usar os parênteses ou os colchetes, se quisesse. Então, ela tem uma linha por 4 colunas. Apenas uma linha, linha 1, e 4 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E aí, novamente, como é matriz A, então vamos usar aqui o A minúsculo. Esse elemento está na linha 1, coluna 1. O próximo elemento está na linha 1, coluna 2. O próximo elemento está na linha 1, coluna 3. E o próximo elemento está na linha 1, coluna 4. Com isso, a gente viu nesse vídeo, né, a definição de matrizes, a notação que indica o elemento de uma matriz e a chamada matriz genérica, onde será uma representação de todas as matrizes de um determinado tipo. Nesse caso aqui, 2 por 2. E nesse caso aqui, 1 por 4. Ok? Valeu, até o próximo vídeo.